Bom dia, abençoada! Bom dia, bom dia! Que o seu dia seja lindo, 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 cheio da presença do Senhor, cheio de alegria. Amém? Então já vamos começar o nosso dia assim, né? Trazendo o Senhor para pertinho de nós, pedindo para que Ele conduza todo o nosso dia, para que o nosso dia seja assim, olha, cheio de alegria juntinho com Ele, tá bom? Então já pega sua Bíblia, já pega seu café, já chama o Senhor para sentar com você à mesa, para o que Ele vai falar e o que Ele deseja falar hoje ao seu coração. Então vocês já podem abrir a Bíblia em Provérbios 8 e nós vamos ler do 1 ao 14. E começa assim: Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: A vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto a minha voz para todo o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois eu falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade, ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e correta para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeie o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Palavras perversas. E aí nós vamos para o 14 aqui, que é o último, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Meu é o conselho e a verdade. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Quando eu pego esse último versículo aqui, o eu sou, a gente pode ir para a Bíblia e procurar em vários versículos que o único que fala que eu sou é o Senhor. Então, o que a gente pode entender com isso daqui? O que o Senhor trouxe como revelação a mim aqui agora? Que a sabedoria é o Senhor. Que a sabedoria é o Senhor. E a sabedoria, ela é a maior riqueza de todas. Então, a gente precisa escutar a palavra do Senhor, que é a sabedoria. Ele fala: da minha boca só ouvem palavras verdadeiras e corretas. Então, escolha a disciplina da vida do que o dinheiro. Escolha a disciplina da vida do que o dinheiro. Escolha o conhecimento de Deus do que carreiras bem-sucedidas. A gente precisa temer ao Senhor. Isso significa odiar o mal, odiar o orgulho, odiar a arrogância, porque é assim. A gente não precisa, a gente não tem que gostar de nada disso, isso não faz parte de nós. A gente precisa entender que o Senhor, Ele é a sabedoria. Então, quando a gente pede sabedoria, a gente recebe uma porção do Senhor sobre a nossa vida. E aí Ele vai lá e entrega para nós, e aí eu te pergunto, como que nós, como que eu, como que você, como que temos caminhado? Sabe, será que a gente tem caminhado pelas nossas próprias vontades, pela nossa carne, diante de situações, diante de palavras, de circunstâncias mesmo? Ou será que a gente tem caminhado pela palavra do Senhor? Porque quando a gente pede a sabedoria, a gente precisa entender que é o Senhor. Então, como que eu peço a sabedoria? Como que eu entendo que eu tenho a sabedoria na minha vida? Se você pede, o Senhor, Ele te dá. Só que antes de tudo, você também precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa estar na palavra, você precisa andar por aquilo que Deus fala sobre você. E você só vai ter esse conhecimento na palavra.
E talvez você ande toda amargurada, toda ferida, toda cheia de mimimi. Mas o Senhor está aqui falando, minha filha, ande por sabedoria, eu conduzo você. Eu te ajudo a decidir. Eu trago as palavras certas para sua boca. Mas tudo isso só acontece quando a gente tem intimidade com Cristo. Então que você busque ao Senhor, que você ande pela palavra dele, não ande mais pela palavra do mundo. O que o mundo fala para você é tudo distorcido do que o Senhor fala. O mundo fala, se alguém te ferir, vai lá e fere de volta, vai lá e devolve na mesma moeda. O mundo vai lá e fala, se te roubar, vai lá e rouba dele, vai lá e pega de volta, vai lá e mata. O mundo fala, se alguém te desafiar, vai lá e grita, vai lá e mete a mão na cara dele ou dela, vai lá e... Sabe, o mundo é totalmente distorcido da sabedoria do alto, que a sabedoria do alto é o Senhor. Pelo menos é isso que eu entendi que eu sou. Ele fala, eu sou a sabedoria. Eu sou o entendimento. Eu sou é Cristo, gente. Tudo o que Deus nos ensina é diferente do que o mundo nos ensina. Então hoje o meu pedido para você é que você comece a andar pelas palavras do Senhor e não do mundo, e não do que os padrões do mundo tentam te ensinar, mas sim os padrões dos céus, aquilo que o Senhor te ensina, aquilo que Ele faz download lá do céu para o seu cérebro. Começa a caminhar pelas palavras dele, porque assim você pode ter todas as coisas do mundo, mas você primeiro precisa ter o coração voltado a Ele. Ele pode te dar todas as coisas, mas o seu coração tem que estar enxertado nele e não no mundo. Não tenta ir para o Senhor simplesmente porque Ele vai te dar algo em troca. Vai por amor. Vai por amor porque Ele te amou primeiro. Porque Ele se fez sacrifício por você. Então começa a caminhar pelas palavras que Ele tem sobre a sua vida. E entenda que a sabedoria é a maior riqueza que nós carregamos. E que a sabedoria é Cristo em nós. Ele também é a sabedoria. Que a partir de hoje você não carregue mais palavras maldosas, não carregue mais palavras que ferem os outros, não carregue mais sentimentos arrogantes, sentimentos ruins, sentimentos de mágoa dentro de você, mas que você carrega a palavra verdadeira em ti, que quando você carrega a palavra verdadeira dentro de você, você carrega o amor, você carrega a paz, você carrega a tranquilidade, você carrega tudo de bom, a bondade. Então, escolha hoje, faça essa decisão para a sua vida. Por onde você vai caminhar? Por quais palavras você vai caminhar? Porque é apenas assim, através dessa decisão que o Senhor Ele pode, minha filha, eis-me aqui. Eu estou aqui por você e para você. Peça sabedoria do alto, que Ele irá te dar. Amém? Pai, nesse momento eu venho aqui diante de Ti, Senhor, pedir para mim e para as minhas irmãs que o Senhor nos dê uma porção de sabedoria do alto, Pai. A Sua sabedoria, Senhor. Aquela sabedoria que sabe, diante de todas as situações, como agir, quais palavras usar. Que não carrega amargura no coração, mas que carrega o amor, a bondade. Que carrega a paz nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, que nós possamos ser cada dia mais semelhante a Ti, Pai. Tire toda dor, toda lacuna, tudo que tem me impedido e impedido as minhas irmãs de caminhar pelas Tuas palavras, em nome de Jesus.
Amém, minhas lindas. Um grande beijo no seu coração e um dia lindo e abençoado.